Bem, são as 6 horas. Nós, como temos este compromisso de fazer as nossas iniciativas em 60 minutos e, portanto, às 7 paramos mesmo. Em primeiro lugar, queria agradecer muito ao professor Adelino Calado estar aqui connosco nesta primeira conversa e queria explicar o modo como vamos organizar estes 60 minutos. Portanto, teremos um Boa tempo tarde. de perguntas-respostas. Teremos um tempo inicial de perguntas-respostas e Boa depois tarde. teremos digamos, uma dinâmica de participação mais Boa alargada tarde. de toda a gente e nessa dinâmica de participação Boa tarde. teremos, portanto, podemos recorrer ao chat e podemos, portanto, eu vou acompanhando e vou vendo, e podemos também, digamos, participar ativamente colocando a mão no ar e depois eu poderei dar a palavra. Portanto, e será organizado deste modo. Eu tenho um conjunto de questões que fui preparando para colocar ao professor Adelino Calado. Portanto, o professor Adelino Calado é conhecido, não vale a pena estar aqui com apresentações muito formais. Eu creio que a comunidade educativa nacional conhece-o sobretudo pelo seu trabalho na Escola Secundária de Carcavelos. Atualmente trabalha mais próximo do município de Sintra, onde desenvolve uma atividade em cooperação com a autarquia local e onde, digamos, não sei bem qual é o termo, mas orienta, digamos assim, orienta a atividade de uma escola de segunda oportunidade que eu, entretanto, por força da minha própria atividade, fui conhecendo mais diretamente e mais proximamente e temos-nos ligado ultimamente por essa, por esse elo interessante de trabalho. Hoje a nossa conversa ia estar mais focada na questão da inovação educacional, portanto, a inovação escolar, portanto, as minhas questões estão mais focadas aí. Eu talvez começasse por lhe perguntar, envolvidos estes anos todos e depois de já estar, digamos, numa atividade muito diferente que a sua atividade regular de professor e diretor, entende que a inovação escolar e a inovação educacional é um empreendimento e um desígnio fácil de desenvolver, fácil de implementar, sendo sim ou não, o porquê? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Agradecer o convite do professor Joaquim Azevedo para esta conversa. De facto, é uma conversa que já tem uns anos no que diz respeito àquilo que era a minha ideia inicial, mas que continua na mesma. Eu tenho visitado, depois de me apresentar, já visitei mais de 500 escolas do país, precisamente para perceber como é que as coisas estão a funcionar, se continua na mesma, se não se continua, se há inovações, se não há inovações, e tenho visto coisas muitíssimo boas. Tenho visto coisas que são espetaculares e que não são conhecidas na generalidade, e tenho visto outras coisas menos boas. Relativamente àquilo que eu faço neste momento, eu ajudo numa escola, ajudo um agrupamento a trabalhar com aqueles jovens que entretanto foram desaparecendo e que precisam de uma reorientação na vida, bebendo muito daquilo que é feito no Arco Maior com o professor Joaquim de Azevedo, e seguindo um processo que, do nosso ponto de vista, ou do meu ponto de vista também, é ou pode ser uma inovação na escola regular. E, de facto, aquilo que nós temos tentado fazer é, no fundo,
Não direi inovar ou inventar nada, mas tentar procurar que os jovens que nós temos realizem as aprendizagens, desenvolvam as suas capacidades e adquiram as competências necessárias para reorientar a sua vida. Isso tem sido feito de uma forma perfeitamente natural, digamos, mas que tem influenciado e está a influenciar, por exemplo, o agrupamento a que nós pertencemos. Neste momento, algumas das questões, algumas das atividades que nós desenvolvemos, algumas das formas como planeamos as sessões com os jovens, têm estado a ser, do ponto de vista do agrupamento, utilizadas também dentro do agrupamento naquilo que é o ensino regular. Ou seja, as inovações na escola, elas são possíveis, são perfeitamente possíveis. É preciso que, primeiro, não se tenha medo e depois que se arrisque naquilo que é ou naquilo que são o desconhecido de algumas atividades, de algumas propostas que nós fazemos. Mas é possível, com certeza. Sim, e olhando para trás, na escola de Carcavelos e agora aí nessa escola em Sintra, a inovação segue um guião, ou o próprio Adelino Calado seguiu um guião, ou a realidade foi escrevendo esse guião? O guião tinha apenas tinha apenas uma linha, que é: temos que fazer qualquer coisa diferente, porque senão isto não está a resultar. E, portanto, foi indo perceber o que é que estava a acontecer, o que é que, em termos universais, era feito em várias situações e em várias latitudes mesmo, perceber que soluções tinham sido adequadas e que resultados é que elas obtiveram, e depois ir adequando e experimentando relativamente àquilo que são os contextos em que nós vivíamos. Cada turma tinha, ou cada jovem tinha situações diferentes, cada turma situação diferente, e portanto fomos adaptando, fomos corrigindo alguns erros que fomos cometendo, como é evidente, mas sempre sem medo de arriscar e sempre com o sentido de tentar colocar naquilo que é a linha de evolução das crianças e dos jovens todas as possibilidades para que eles pudessem fazer as aprendizagens necessárias e desenvolver as suas capacidades. Portanto, não houve um guião previamente traçado, houve uma leitura daquilo que se ia passando e ir alterando no sentido de resolver os problemas que nos iam surgindo. E não faz falta haver um guião não, um horizonte, começar a trabalhar, porque muitas vezes advoga-se isso, que a inovação educacional precisa de uma ideia mobilizadora, a definição de um horizonte. Os jesuítas na Catalunha definiram um horizonte primeiro. Não considera que esse horizonte, que a definição desse horizonte prévio não é decisiva, não é importante para fazer seguir o processo? Julgo que sim, mas ele está traçado do meu ponto de vista. A questão é que muitas vezes nós não olhamos sequer para ele. Eu vou dar um exemplo muito concreto. O ano passado entraram 55 mil alunos no ensino superior. Só que quando olhamos para os dados, e os dados estão no mesmo sítio onde se vão buscar os dados para os rankings, que é uma coisa curiosa, mas ninguém olha para isso. Ou seja, entraram 55 mil, mas esses 55 mil correspondem apenas a 30% dos jovens todos que estavam no 12º ano. E o que é que isso significa? Significa que o trabalho que nós vamos desenvolvendo no ensino básico e secundário não deve ter como objetivo final a obtenção de uma nota para entrar na faculdade ou para entrar na universidade. Ele deve ter um objetivo final, se calhar, bem diferente daquele que é perseguido pelas pessoas e que perverte todo o trabalho que nós podemos e temos que desenvolver com os jovens. Muitas vezes aquilo que acontece é que os jovens que acabam por aceder ao ensino superior acabam por depois falhar, e esses resultados também estão nos mesmos sítios. Num primeiro ano há retenções, há falhas, há repetências muito grandes, e quando se pergunta aos professores do ensino superior, e o professor Joaquim de Azevedo, o Matias Alves, também já tive a oportunidade de falar com ele, aquilo que nos dizem é: faltam algumas questões, algumas capacidades e algumas competências que eles deveriam ter adquirido antes.
como, por exemplo, o trabalhar em grupo, o saber falar em público, o defender uma ideia, o ser mais assertivo e mais determinado naquilo que é o seu trabalho, não estar à espera que haja alguém que o obrigue a trabalhar. Ou seja, são competências e são aprendizagens que deveriam ser realizadas no ensino básico e secundário, mas que, de facto, não, neste momento não estão a ser tidas muito em conta, porque aquela visão um pouco, enfim, um pouco fora daquilo que é a realidade, perverte todo o trabalho que se deve desenvolver nestas idades. E, portanto, o guião, a partir dele, estava traçado, ou seja, é preciso trabalharmos do ponto de vista daquilo que são as orientações, as propostas de aprendizagem, não num outro sentido total, mas não esquecer estas áreas que são fundamentais para que depois possam ter sucesso na vida, quer ela seja na universidade, quer ela seja no mercado de trabalho no final do secundário. E, portanto, esse foi, digamos que se é que havia um guião, esse seria a linha de orientação que nós seguimos. E em termos de condições, do movimento, do processo, o que é que também agora, neste momento, olhando para trás, considera que foi imprescindível para que as inovações em que esteve envolvido resultassem? Há certamente nesses processos, não é, de dinamismos, dinâmicas, que favorecem e outras que impedem que a inovação progrida e seja consequente e duradoura. Do meu ponto de vista, a questão mais importante tem a ver com a alteração de percepções. Né? As pessoas têm uma percepção das escolas e da forma como elas desenvolvem as suas atividades que não é muito, ou melhor, que não é real, ou pelo menos não é aquela que nós gostaríamos que fosse. E, portanto, haveria que mudar percepções. Para isso, era fundamental, e foi fundamental, ser aquilo que eu diria que ser transparente naquilo que se está a fazer. Ou seja, mostrar às pessoas o que é que às pessoas, aos pais, aos alunos, a toda a comunidade, o que é que nós pretendemos desenvolver este ano. Que tipo de aprendizagens é que nós vamos fazer, ou gostaríamos que os alunos fizessem, e ser transparentes no fundo, nesse plano traçado anualmente. Ao mesmo tempo, ir monitorizando e informando sobre o estado de cada uma digamos, desses objetivos que foram traçados inicialmente. E, no fundo, isto diria que seria ser mais transparente, ou seja, o jovem e os pais têm que perceber quais são os objetivos e em que patamar é que eles se encontram em cada momento. Se isso for feito, e não é fácil, não é fácil fazer isto, mas se isto for feito, as pessoas vão percebendo, vão compreendendo e vão assimilando. Claro que os resultados acabam por surgir. E se nós conseguirmos perceber que cada jovem tem o seu ritmo, que cada um deve ser acompanhado naquilo que são as suas dificuldades e orientado no sentido de resolver aquilo que são as suas maiores dificuldades, e ao mesmo tempo as formos transmitindo a todos, de certeza que as pessoas vão começando a perceber que se pode fazer diferente daquilo que é feito normalmente. Sim. Eu encontro-me, por vezes, com diretores que me dizem que ok, que percebem que seria importante alterar, sei lá, do ponto de vista curricular ou do ponto de vista organizacional, certas rotinas escolares, que até compreendem que é preciso dar esse passo, mas que têm muita dificuldade em o dar, com receio, no fundo, porque o que advogam é que colegas seus que empreenderam certo tipo de ousadias, desse tipo, ousadias dessas, acabam por contar com processos disciplinares e com, digamos, um quadro que não é muito apelativo. Isso é assim ou
ou não? Também é. Mas de facto, a questão, eu acho que passa por um. Eu tenho que dizer outras coisas. Não é? Eu tive 16 anos na direção e a ideia era fazer uma alteração e que essa alteração se realizasse em termos globais da escola, no mínimo em 10 anos. Menos do que esse tempo era muito difícil. Mudar percepções, mudar práticas, mudar a forma como se encara o trabalho com os jovens não é de um dia para o outro. Ainda por cima, quando a formação inicial de professores quase continua na mesma que quando eu fiz, assim, na pré-história, não é? Portanto, não é apelativo qualquer alteração para os professores jovens, quando ele, aquilo que aprendeu, aquilo com que foi formado, é o mesmo daquilo que era há 40, 50 anos. E, portanto, tem muita dificuldade. No que diz respeito aos diretores, do meu ponto de vista, e eu falo por mim, nesses 16 anos eu tive algumas inspeções, bastantes, muito mais que uma centena, e tive alguns processos disciplinares também, mas nunca fui penalizado. Não é? E não fui penalizado porquê? Porque, de facto, aquilo que nós fazíamos não é fora da lei, ou seja, não, o ministro João Costa ainda hoje me apelida de fora da lei, mas eu pergunto onde é que eu infringi a lei alguma vez? Não, nunca houve uma infração da lei. E isto é de facto uma questão complicada, porque os diretores, aquilo que fazem ou aquilo que normalmente fazem, e como eu digo, já passei por muitas escolas, desde que saí, e continua com a mesma ideia. Muito medo da inspeção, e fazem estritamente aquilo que é uma interpretação muito linear das leis que vão saindo. E depois tomam-na como norma e aquilo não saem dali. Eu vou dar só um pequeno exemplo de uma que me valeu um processo disciplinar, claro, que era as insuficiências dos horários letivos dos professores. Ou seja, nós precisávamos de um tempo em que os professores conseguissem reunir semanalmente, um tempo letivo em que os professores conseguissem reunir semanalmente para perceber quais são as dificuldades, para, no fundo, quase reuniões informais e eventualmente formais também, quando eram necessárias, para trabalhar aquilo que é, o que foi e o que vai ser a semana, ou o que acontece com estes jovens e com aqueles jovens, ou seja, haver um tempo disponível. Então aquilo que fizemos foi exatamente ao contrário daquilo que são as orientações que são dadas aos diretores, que é construir horários sem insuficiências letivas. No entanto, nós fazíamos exatamente ao contrário, não é? Era tentar construir todos os horários dos professores com pelo menos 1 hora de insuficiência letiva. Não é fácil, mas consegue-se. 1, 2 horas consegue-se. O que acontecia é que a inspeção, quando vai às escolas, a organização do ano letivo fazia essa vistoria aos horários, e eu tive, nos 16 anos, tive durante 13 anos seguidos, embora seja aleatória, não sei, Carcavelos devia estar colado lá num sítio qualquer, e aquilo que os inspectores diziam é assim: isto é impossível, como é que todos os professores têm suficiência de tempos letivos? Eu disse, porque não é possível, eu não sou capaz, eu não sou professor de educação física, não sou professor de matemática e tenho algumas dificuldades nesta distribuição dos tempos. E portanto, não consigo que eles estejam isentos. E diziam, então, mas por exemplo, tem aqui um horário que tem 2 tempos letivos de insuficiência. Porquê é que não lhe atribuiu uma direção de turma? Eu disse, esse professor não tem perfil para diretor de turma. Portanto, não lhe atribuí direção de turma. Então, mas no fundo, justificar que a inspeção queria que eu justificasse e que atribuísse aquelas horas ao crédito horário, ou seja, que fosse buscar ao crédito horário da escola para completar os horários dos professores. Mas isso não está escrito em lado nenhum. É uma orientação que a inspeção tem. Eu perguntei, sim senhora, se o senhor inspetor me disser onde é que está isso na lei, eu cumprirei completamente, cumprirei a lei e completaremos os horários todos com as horas do crédito. Claro que
eu estou a falar isto muito rápido, mas isto demorou muito tempo, não é? Não foram conversas muito amigáveis nem muito fáceis, mas foi uma forma de encontrarmos um espaço em que as pessoas conseguissem os momentos letivos, portanto, um momento marcado no seu próprio horário semanal, que permitia aquilo que dificilmente nós conseguimos fazer nas escolas, que é ter um momento para conseguir falar formal ou informalmente, e como era semanal, dava para ir adaptando, corrigindo, trocando opiniões, planeando, e que é fundamental. Ou seja, é preciso olhar para a lei e perceber, face àquilo que são as nossas necessidades, ou aquilo que nós entendemos que era fundamental, como é que nós podemos integrar dentro daquilo que é a legislação. E claro que correndo riscos de ter que saber defender e defender a posição que se assume. E muitos diretores têm alguns receios de fazer essas questões. Mas foi por aí que fomos seguindo. Sim. E não acha que é de ter receio, agora não ao nível da inspeção, mas disse que 16 anos foi o tempo que investiu nessa alteração e nessa inovação da escola em Carcavelos, e isso não assusta qualquer diretor que esteja no início da sua carreira, ou qualquer pessoa que queira ser diretor, ou qualquer escola que queira empreender um caminho deste tipo, ver pela frente não 2 anos ou 3, mas 10, 15 anos de trabalho? Pois, mas é assim, eu tenho 4 filhos, né? Uma tem 45 e ainda continua a ter que lhe dar alguns conselhos. E se calhar deles muitos errados. De facto, mudar a educação em 2 anos, e eu fiz parte dos primeiros conselhos diretivos a seguir ao 25 de Abril e tive 2 anos. Não conseguimos mudar nada. Não se consegue mudar nada. Depois tive mais 2 anos numa escola na Frei Gonçalo Azevedo, aqui assim em Lisboa. 2 anos é impossível, não se consegue mudar, porque é preciso para mudar percepções, mudar mentalidades, mudar práticas. 2 anos, 3 anos é muito mau. Eu, quando me candidatei na escola, em 2003, nós apresentámos um projeto para 15 anos. Diziam que nós éramos malucos, né? Vocês são loucos. Pois, mas se não for assim a uma distância grande, com muito tempo, porque é uma coisa que é importante, e o nosso tempo está cada vez, a nossa sociedade está cada vez mais rápida, querem coisas mais imediatas, mas é impossível, não se consegue mudar. Temos de dar tempo para que as coisas aconteçam, para que as aprendizagens sejam feitas, para que as coisas sejam percebidas pelas pessoas, que sejam interiorizadas e depois que se tornem hábitos. E isto demora muito tempo. Sim, como dizia a Margarita Yourcenar, não é? Sim. O tempo é um grande construtor. Só mais uma questão. E acha possível que esses caminhos assim longos sejam viáveis sem uma direção clara, capaz de dirigir e ao mesmo tempo de partilhar esses esforços com a comunidade escolar? Qual é o papel dessa figura? O papel é um papel muito. Se olharmos para os diretores, ou melhor, o papel tem que ser o papel daquele que guia, aquele que vai à frente, não aquele que orienta num determinado sentido. No entanto, se olharmos para aquilo que é a estrutura e a organização escolar do ponto de vista das direções, ela é muito complicada. Porquê? Porque quando perguntamos aos professores, aos diretores, e eu fiz parte da associação, do início da Associação Nacional de Diretores, uma das coisas que os diretores dizem é que 80% do seu trabalho é administrativo. E portanto só tinham 20% para dedicar à parte pedagógica. E eu acho que tem que ser ao contrário, não é? E foi isso que tentei fazer.
foi dedicar-me àquilo que eu mais gosto, que era a parte pedagógica, e delegar a parte administrativa para quem gosta da parte administrativa. E há muitas pessoas que gostam dessa parte. E, portanto, o meu tempo era 80% dedicado à parte pedagógica e 20% à parte administrativa. Claro que não é fácil, se calhar, e isto também depende muito das pessoas, não é? É preciso confiar no outro, não é? E é preciso construir equipas de forma que essas equipas correspondam e respondam àquilo que são as necessidades que os cargos, estou a falar nos cargos diretivos, implicam. Claro que o diretor, sendo um órgão unipessoal, tem aqui alguns problemas, mas as delegações de competências foram feitas exatamente para isso, não é? Ou seja, nós podemos delegar competências, claro que não delegamos a responsabilidade, mas temos que acreditar que as outras pessoas têm capacidade e gostam daquilo que são essas funções. Portanto, diria que eu nunca faria nada, nunca teria feito nada, nem mudado nada, se não tivesse uma equipa como conseguimos construir em Carcavelos. Uhum. De certo modo, o líder como o primeiro seguidor, não é? Daquilo que se propõe realizar em conjunto. Exatamente. Se quiser, vamos lá, portanto, se quiser, falando agora, voltando há bocado os conselhos da sua filha mais velha, agora, sem falar dos filhos, se, portanto, um diretor mais jovem quisesse agora tomar a direção de uma escola e quisesse empreender um projeto assim com tempo, com algum tempo pela frente, o que é que aconselha para que leve na bagagem para esse empreendimento poder ter resultados positivos? Eu sou professor de Educação Física e ainda sou treinador. Treino uma equipa de jovens de 14, 15 anos. De facto, se nós não conseguirmos construir uma equipa que tenha uma visão muito próxima da nossa, que seja uma equipa que trabalhe muito em colaboração, seja uma equipa que goste daquilo que está a fazer e que seja empreendedora naquilo que são a sua forma de trabalhar com os outros, dificilmente conseguirá fazer qualquer coisa. Um diretor sozinho não faz nada. Arranja inimigos. Um diretor sozinho. Portanto, era fundamental. A primeira coisa que eu diria é preciso constituir uma equipa, é preciso que essa equipa seja uma equipa que esteja focada naquilo que é a inovação, ou aquilo que é o projeto, e então depois avançar. Por outro lado, aquilo que eu diria é, senhores professores, é preciso ler, que é uma coisa terrível, não é? É preciso ler não só aquilo que se vai passando no mundo da educação, no universo da educação, é preciso perceber e ler aquilo que é a legislação e saber adaptar a legislação àquilo que são as nossas, adaptar ou perceber que as nossas ideias têm que ter por trás aquilo que é a legislação e não podemos perverter essa legislação sob pena de cairmos em alçadas disciplinares. E, portanto, é importante que exista sempre em cada direção alguém que oriente nesse trabalho de olhar para aquilo que são as normas, olhar para aquilo que são a legislação e ajude no sentido de seguir o caminho que traçamos inicialmente em termos de inovação, sem ser fora daquilo que é digamos que o normal administrativo. Por outro lado, há uma questão que eu acho que é fundamental, que é preciso aproximar os jovens, é preciso aproximar as famílias. E, portanto, há que ouvir aquilo que os jovens têm para dizer, há que ouvir aquilo que as famílias têm para dizer e há que também tentar ganhar as famílias para aquilo que são as ideias que nós temos no sentido da modificação. E depois ser transparente naquilo que se faz e já sabemos, vamos cometer erros, de certeza que os vamos cometer, é preciso ter a humildade suficiente para poder admitir os erros e corrigi-los sempre que forem necessários. Penso, já disse muita coisa, mas penso que seria por aqui.
Se qualquer diretor jovem entende que tem uma ideia que a quer colocar sem ter estas premissas pensadas, vai ter muita dificuldade. Uhum. Muito bem, eu depois ainda tenho aqui mais duas questões para o fim, mas agora então abria assim, a meio do tempo, abria aqui a conversa a outras pessoas. Temos aqui também muitas pessoas e temos alguns diretores, se quiserem, no chat não há questões colocadas, portanto, se quiserem colocar viva voz, se quiserem continuar este diálogo, disponham. Boa tarde. Eu antecipei-me, suponho que não é necessário fazer inscrição prévia para falar. Pronto, meu nome é Rui Campos, eu sou diretor do Agrupamento de Escolas GAI Nascente. Entrei um pouquinho mais tarde na reunião, porque estive em reunião com a equipa do projeto educativo do meu agrupamento e, portanto, peço desculpa por isso. Mas aproveitando esta parte final do professor Adelino Calado, em que fala da questão da voz dos alunos, de facto, esse é um aspecto sobre o qual também eu nos 3 últimos anos, portanto são os anos em que sou diretor, tenho tido alguma preocupação, embora tenha simultaneamente também muita dificuldade em encontrar, por um lado, formas de os alunos se fazerem ouvir e, por outro lado, tempos para eu poder estar com os alunos e ouvi-los bem. Pronto, e daí, como eu sei que o professor Adelino Calado tem muita experiência a este nível, gostaria que eventualmente pudesse dar-nos aqui algumas orientações nesse sentido, dizer que tipo de estratégias utilizava, mas em função da sua experiência. Repare, eu colaborei durante alguns anos com o professor Adalmiro Fonseca, que era o diretor do meu agrupamento, que suponho que conhece bem, e ele é que me referia muitas vezes a sua pessoa neste sentido. Daí eu aproveitar agora a deixa para lhe pedir a sua... Obrigado. Obrigado. Eu ia pedir para colocarem acionarem o mecanismo da mão no ar. O meu colega Matias Alves tinha pedido já para falar, mas eu vou se calhar passar, não sei, queres avançar já? Eu posso dar se calhar é a melhor resposta à resposta, sabes que a idade, como a pessoa sabe, a gente não retém muita coisa, né? Tem que ser rápido. Rui, é um prazer ter-vos aqui, mas só para dizer como é que eu fiz, como é que nós fizemos. Aquilo que nós fizemos foi, na altura não havia cidadania, não é? Portanto, mas havia uma coisa que nós colocámos em todas as turmas, que era 1 hora a mais, que era a hora do diretor de turma em que o diretor de turma tinha com a sua turma. E aquilo que fizemos foi, nós tínhamos 9 turmas por ano, em cada turma nós pusemos essa hora à mesma hora. Ou seja, o diretor de turma, com cada uma das turmas, tinha e fazia, no fundo, preparava as assembleias, aquelas coisas que o diretor de turma normalmente precisa de ter para não perder horas da sua disciplina, tinha. E essa hora, como era comum a todas as turmas, aquilo que nós fazíamos era uma assembleia de jovens todos os meses por ano. Isso foi permitido. Claro que a semana em que isso acontecia, a direção ficava um bocado cheia, com a cabeça cheia, não é? Mas era um momento mensal em que nós tínhamos com todas as turmas e em que podíamos ouvir os jovens, porque eles foram preparando aquilo que eram as questões que queriam lançar durante as semanas anteriores, naquela hora com o diretor de turma. Portanto, é possível, ou foi possível, e continua a ser possível, porque eu acho que ainda funciona assim. Mas foi a nossa solução, ou aquela solução que encontramos. Ok, obrigado. Matias, querias avançar? Pode avançar o Paulo Mota, então. Obrigado. Ora viva, então boa noite. Paulo Mota, diretor da Escola Secundária Almeida Garretes. Tendencialmente, parece que estão a falar de 3 professores de Educação Física, o Calado é de Educação Física, o Rui também.
Portanto, e dizer que isto é só utilizando um termo que foi utilizado na última sessão, não é? É tendencialmente para a educação física. Não é? Nem é sim, nem é não, é isso mesmo. Não, queria partilhar apenas o seguinte, de facto. Paulo, deixa-me só, desculpa interromper, não é normal, mas é assim. Como eu disse, já visitei mais de 500 escolas e a maioria tem professores de educação física. E se calhar não é por acaso, é porque quem vem da educação física tem, obrigatoriamente, eu penso que é um defeito de fabrico, é um defeito de profissão, nós trabalhamos muito em equipa e muito habituados a trabalhar em equipa. Isso favorece muito aquilo que é o trabalho fundamental das direções. Desculpa, Paulo. Nada. Não, mas é isso mesmo, não é? Portanto, aliás, partilho também aqui que no início dos meus 11 anos que tenho de diretor, fui a Carcavelos com a minha equipa e tive o prazer de visitar a escola do meu amigo Calado e, portanto, e outras, mas a dele tinha que se visitar, não é? Portanto, com esta... E a personagem que ele é também tem que se ouvir falar e tem que se falar porque é extraordinário. Mas partilhar aqui o seguinte, de facto, uma das situações que nós implementámos foi exatamente essa, criar um tempo com o diretor da turma, com os alunos. Curiosamente, na nossa escola não resultou. E, portanto, tivemos que nos reinventar, porque as coisas não são trasladáveis diretamente e literalmente de organização para organização. É assim mesmo, não é? Portanto, e por isso, neste momento, nós fazemos uma coisa que nós chamamos, que nós apadrinhamos de Assembleia Pedagógica. E o que é isto da Assembleia Pedagógica? Nós, antes do pedagógico, portanto, com patrocínio da Associação de Estudantes, vão 2 ou 3 alunos ao pedagógico, isto é um ponto prévio, não é pedagógico, não é o Conselho Pedagógico, como sabem, os alunos não têm assento no Conselho Pedagógico, mas fazemos ali, portanto, uma assembleia onde os alunos expõem os problemas. E expondo os problemas, tendo que, objetivamente, não expor só os problemas, mas fundamentá-los e apresentando vias de solução. Essa Assembleia, portanto, é livre, não há certo nem errado, portanto, é apenas uma situação em que os alunos expõem aquilo que estão a sentir, e, portanto, isso depois é delegado dos professores, que podem intervir sem negar ou sem afirmar o que quer que seja, apenas para acrescentar valor àquilo que os alunos propuseram, e o grande desafio é dar respostas positivas, e felizmente que temos dado, portanto, àquilo que são os anseios dos utilizadores da escola, portanto, que os verdadeiros utilizadores são os alunos, e muitas vezes aquilo que eles nos dizem é exatamente aquilo que nós, por vezes, não verificamos a todo o tempo, porque não utilizamos os espaços, as atividades, etc. E, portanto, fazemos isso. E fazemos uma outra, portanto, não é com toda a escola, mas os representantes da escola, que se chama o Fórum do Aluno ou do Estudante. Também fazemos de pais, mas estamos a falar da voz do aluno, até porque temos uma ação específica do plano 23-24, objetivamente dirigida para esse campo, onde portanto, sistematicamente, tendencialmente também uma vez por mês, às vezes não se consegue fazer num mês e faz-se de 2 em 2, onde todos os representantes de turma, ou seja, nós temos 54 turmas, 108 alunos, estão ali para discutir escola. Portanto, estamos a discutir escola, estamos a discutir aquilo que corre bem e o que corre mal, e aquilo que podemos fazer melhor para que os alunos, enfim, consigam ter uma escola mais agradável, mais confortável e, no fundo, sentirem-se mais felizes. Portanto, era esta a partilha que queria deixar. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, não sei se posso. Podes, força. Bom, uma nota prévia, 2 questões e um comentário. Nota prévia. Eu há 4 ou 5 anos tive o prazer de correr o país com o Adelino Calado e desafiei-o a fazer um mapa das inovações que ele desenvolveu ao longo de 16 anos na direção de Carcavelos. E tem esse mapa. Eu tenho um mapa porque foi ele que o fez, não é? Eu fiz apenas uma reformulação eventualmente. Bom, tinha que dar esta nota de contexto porque nesse mapa há 15 problemas e há 15 inovações, isto é, respostas aos problemas. E as 2 questões que eu lhe quero lançar têm a ver justamente com esse mapa, que é um mapa de problemas e é um mapa de inovações.
é, ia pedir-lhe se podia narrar sumariamente o processo de adoção das inovações que constam desse mapa. Era a primeira questão. Segunda questão, se essas inovações subsistem hoje, se tem informação sobre isso. E o meu comentário tem a ver com a questão do tempo e de ser preciso muito tempo. E o meu comentário é este: depende da inovação que for. Mesmo na lista das inovações que o Adelino Calado desenvolveu ao longo de 16 anos, algumas foram rápidas, foram imediatas, não precisaram de tempo nenhum. E eu próprio também já vi inovações instantâneas. Se eu puser 60 alunos numa sala e 3 professores nessa sala, esse facto provoca imediatamente uma alteração no modo de fazer aprender os alunos. Porque eu não posso pôr lá 3 professores a expor para os alunos. É evidente que tenho que preparar. Tenho que preparar os professores e preparar os alunos. Mas a inovação em si é muito rápida. É uma inovação disruptiva que obriga os professores e obriga os alunos a interagirem de outro modo. Portanto, isto era um comentário, se o Adelino quiser também comentar. Era isto. Obrigado. 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 Eu começava pelo fim, e o professor Matias Alves tem completa razão. Há coisas que mudam e mudam imediatamente. Essa dos 3 professores na sala foi uma das medidas que assumimos e ela resultou imediatamente. Há outras que demoram mais tempo. Aquelas que demoram mais tempo têm a ver fundamentalmente com as práticas dos professores e com a avaliação. Né? Estas duas são aquelas que demoraram mais tempo a implementar e se calhar são as mais decisivas também, não é? Há outras que embora aquelas que demoram tempo e que é preciso ter alguma determinação em fazê-las cumprir, por exemplo, o dizer que é fundamental a relação professor-aluno. É fundamental a criação de vínculos com os alunos. E, portanto, aquilo que nós começámos por fazer era proibido, uma palavra que não se deve dizer, não é? Mas era proibido para os professores dar matérias na primeira semana. Então, o que é que se fazia? Fazia-se, olha, aquilo que agora como é que é? O projeto Ubuntu anda a fazer pelas escolas, que é quase muito esta primeira fase do acolhimento dos jovens, em que o grande objetivo é dar-se a conhecer os jovens, criar ali assim umas relações pedagógicas, umas relações humanas que depois transformam tudo aquilo que é pedagógico e favorecem tudo aquilo que é. E isso demorou tempo, mas mais do que demorar tempo, foi determinante aquilo que foi a ação da direção, que era sistematicamente estar a fazer estas questões. Relativamente à listagem daquilo que foram as 15 medidas, claro que aquilo que foi escrito a posteriori, portanto tem muito a ver com aquilo que se foi passando. As coisas mais importantes que foram acontecendo e que ficaram e continuam algumas, neste momento há uma, eu já sei há 5 anos, não é? E as pessoas vão mudando. A seguir, aquilo que eu tentei fazer foi preparar a minha saída. E a preparação da minha saída foi quem ficasse a seguir, que fosse alguém que estivesse perfeitamente identificado com aquilo que era a filosofia que a escola tinha. E isso foi assim que aconteceu. Ficou a pessoa que era a minha subdiretora, a professora Graça Oliveira, e ela seguiu exatamente a mesma filosofia. Entretanto, a professora Graça Oliveira saiu ano passado e entrou uma jovem que nós já andávamos também a preparar há uns tempos. É jovem, está com muita dificuldade em manter algumas coisas. A maioria digamos que a maioria das medidas já estão bem na cultura da escola, mas aquelas que são
digamos que os maiores problemas neste momento têm a ver com a avaliação e com a monitorização da avaliação. Ou seja, nós entendemos que a monitorização das aprendizagens é fundamental para se conseguir perceber quais são as necessidades que é passa aqui a redundância, para necessário implementar. E aquilo que acontece é que os professores que vão rodando, neste momento, a escola tem 250 professores, eu devo conhecer para aí 50, porque os outros também já saíram. E à medida que os professores vão entrando, é quase preciso fazer formação sobre aquilo que são a filosofia, as práticas da escola, etc. E isto tem sido difícil de manter. E neste momento aquilo que a guerra, por exemplo, no último pedagógico era a informação da progressão das aprendizagens era feita através de uma coisa chamada ficha de informação à direção, ou seja, tinha todos os conteúdos trabalhados, qual era o estado em que estava cada uma das aprendizagens de cada um dos alunos, era tratado individualmente e aquilo era público, ou seja, era para os professores, era para os pais, era analisado dentro dos grupos disciplinares, era analisado depois com a direção, para se introduzirem as medidas de acompanhamento necessárias a cada jovem. Neste momento, aquilo que se discute é que isso não é fundamental. É fundamental para os pais ter um número. É andar para trás 20 anos, não é? Mas neste momento isto está em discussão para voltar para trás. Portanto, é preciso ter muita determinação. Disse à diretora, à jovem diretora, disse, tens que ser determinada, não podes deixar que isto aconteça. Tens que colocar perguntas às pessoas, mas será que isto faz sentido? Será que não fazia muito mais sentido? Pronto, neste momento algumas coisas estão difíceis, porque não é fácil manter. Assim, a determinada altura é preciso ser um pouco mais diretivo do que aquilo que é. E uma jovem às vezes tem alguma dificuldade em fazer isso, mas aquilo que eu lhe disse ultimamente é: tens mesmo, tu é que és a diretora. Às vezes tem que se dizer, alguém tem que mandar e alguém tem que o fazer. Portanto, voltando um pouco atrás, o guião que acabei por publicar foi o resultado daquilo que foi o trabalho que foi desenvolvido ao longo do tempo. Ele pode servir, tal como o Paulo dizia, como exemplo de algo que foi experimentado e teve resultado, mas que tem que ser adaptado a cada contexto de acordo com aquilo que é o contexto em que se vive. Não sei se respondi, mas... Ok, obrigado então. Temos aqui também uma questão que estava colocada por um colega da Câmara de Olhão, do município de Olhão, que não é propriamente sobre a inovação educacional. Eu estava a deixá-la agora para o fim por isso mesmo, mas dado que está aqui, se quiser abordá-la, ela diz que como é que encara o processo de transferência de competências para as autarquias como atual consultor da Câmara de Sintra. Eu fiz parte com o professor Joaquim de Azevedo de um programa de descentralização de competências antes mesmo desta descentralização e de facto há questões que as escolas devem ter em conta e nessa descentralização se deve ter em conta tudo o que é pedagógico deve ficar na escola. E tem sido isso que eu tenho também defendido ao longo deste período de consultadoria com algumas autarquias. Tudo o que é global, tudo aquilo que é, eu vou dar pequenos exemplos, o leite, as fotocopiadoras, os telemóveis, tudo aquilo que são a gestão administrativa, que pode ser centralizada com ganho de eficiência e de economia, e poupança de trabalho às escolas, isso é ótimo. Tudo o que é pedagógico deve ficar na escola. Mas isso é a minha perspectiva. Sei que tem corrido bem em alguns sítios, sei que tem corrido mal noutros sítios, mas penso eu que é importante. A descentralização em si tem facilitado muito aquilo que são a resolução de alguns problemas, porque está mais perto das pessoas
acaba por ser mais fácil recorrer à autarquia do que estar a recorrer ao Ministério da Educação. E muitas situações são resolvidas facilmente por essa descentralização. Mas há alguns problemas, como é evidente. Muito bem, obrigado. Não há ninguém... há uma colega. Laura Diniz, por favor. Tem que ligar o micro. Peço desculpa. Não. Boa tarde a todos. Muito obrigada por este momento de partilha. Acho que precisamos todos de ouvir um bocadinho do que nos faz bem à alma, porque viver nas escolas hoje não é fácil. Eu sou diretora, ainda não completei 3 anos na direção da EPAMAC. A EPAMAC é, perdoem-me, a escola mais bonita do país. É uma escola profissional de agricultura e desenvolvimento rural. Portanto, temos cursos na área da agricultura, do turismo, gestão equina, e temos um grave problema que estou convencida que a maior parte dos colegas que aqui estão também tem, e que o professor Lino já focou, que é o crédito horário. Uma escola profissional tem cargos completamente diferentes e não conseguimos sobreviver com 7 horas de crédito horário por turma. Somos uma classe envelhecida, não é? Descontamos essas horas também, como sabem. E eu queria só perguntar se nos consegue ajudar aqui com alguma dica preciosa sobre como tentar ultrapassar esta questão. Eu ouvi há bocadinho com bastante atenção aquela questão da insuficiência do crédito. Eu também já fui questionada várias vezes pela inspeção sobre essa questão e realmente é sempre complicado, porque aquilo que nós fazemos está sempre na lei que não pode ser feito, aquilo que precisamos fazer não está previsto na lei e não é fácil, não é? Por muitos sonhos que se tenha, por muita vontade que se queira caminhar e levar a escola mais longe, não é nada fácil. Muito obrigada. Eu gostava de ser mágico, mas não sou. Mas eu vou só dizer, aquilo que eu vou dizer pode ser uma heresia para algumas questões, para algumas pessoas. Inicialmente nós também nós queríamos usar todo o crédito possível para recuperar dificuldades de aprendizagem. E lançámos essa discussão internamente. Onde é que se podia poupar crédito horário? Onde é que nós podíamos poupar o crédito horário? E lançou-se a toda a escola como é que nós podíamos fazer isso. O desígnio da escola era recuperar as aprendizagens dos alunos. Então, como é que nós podíamos fazer? E só havia crédito horário para os diretores de turma, para mais ninguém. Mas isto foi uma opção de escola, não foi uma opção da direção. Portanto, isto foi discutido pela escola. O que é que isto significa? Os projetos não tinham horas de crédito, as coordenações não tinham horas de crédito e as horas de crédito eram todas utilizadas no fundo para os apoios e para a recuperação das aprendizagens. Mas isso é uma opção de escola e isso tem que ser bem discutido na escola. Não há milagres, não é? Se não há hipótese, não há mesmo hipótese de o fazer. Mas eu vou só dizer, na escola onde eu estou neste momento, não é uma escola, embora sendo uma escola da escola regular, porque a escola que eu não gosto do nome, mas pronto, a escola de segunda oportunidade de Sintra faz parte do agrupamento da Gualva Mira Sintra. E nós temos um corpo docente próprio, ou seja, são professores da escola, mas estão a tempo inteiro com as horas, o seu horário está integralmente dedicado aos jovens que nós temos nesta escola do agrupamento, e reunimos 2 vezes por semana, à segunda à tarde e à quarta à tarde. E, para quê? Precisamente porque é fundamental, não é? Os jovens têm muitos problemas, cada dia é um dia, etc, etc. Mas o que é engraçado é que nós reunimos e a ideia era reunir naquelas horas informais para conversar formalmente uma vez por mês, e reunimos das 2 às 4. É o horário das reuniões. Todas as segundas e quartas eu digo, meus amigos, às 6 horas eu tenho que ir embora. Portanto, e ninguém é obrigado a lá estar.
isto depende também muito daquilo que é a forma, digamos que a cultura da escola e aquilo que as pessoas entendem da escola. Se for possível utilizar todas as horas do crédito para aquilo que é necessário, ou melhor, se todas as horas do crédito chegarem para aquilo que é necessário em cada escola, é milagre. Não acredito que isso aconteça. Okay. Em todo lado elas vão faltar. Temos mais uma pergunta, se não se importa, portanto, estamos mesmo a caminhar para o fim, portanto, o nosso colega Eduardo Lomba pergunta se pode enunciar 2, 3 dimensões de inovação que considera que foram mais relevantes no processo implementado em Carcavelos. Dimensões de inovação. Para mim, a questão fundamental teve a ver com aquilo que os professores pedem quando vão a uma ação de formação. Aquilo que os professores fazem quando vão a uma ação de formação, quando lá chegam, perguntam o que é que vamos trabalhar? E tem que se explicar o que é que se vai trabalhar naquela ação de formação, como é que vamos ser avaliados. E depois a terceira pergunta não é para nós, é quanto tempo é que eu posso faltar. Mas, de facto, na escola era fundamental, e achámos nós que era fundamental que quer os jovens, quer os professores, quer os pais, toda a comunidade, soubesse o que é que vai, ou quais são os objetivos delineados para as aprendizagens deste ano. E distribuíamos a todos, foi um desafio feito aos professores, demorou 4 anos quase a fazer, que era cada disciplina em cada ano tinha que resumir numa página A4 o que é que eram as coisas o que é que eram os temas e os conteúdos fundamentais a desenvolver naquele ano. E juntávamos tudo e para cada jovem, para cada turma, estamos a falar em 10, 11 páginas, A4. Isso era entregue aos professores todos, aos alunos e aos pais. Ou seja, toda a gente ficava a saber o que é que podia fazer. Isto permitia várias coisas. Primeiro, aos jovens perceber para onde é que querem ir, aos pais perceber o que é que eles estão a fazer e aos professores perceber o que é que eu, que sou de educação física, sei de que vai ser trabalhado em matemática, em português, em ciências, etc, etc, etc. Isso permitia logo ter uma visão quase interdisciplinar daquilo que eram as aprendizagens para cada ano. Isto por um lado. Por outro lado, era depois dar feedback sistemático sobre aquilo que eram as aprendizagens que iam sendo realizadas. À medida que as aprendizagens iam sendo realizadas, elas eram, e a avaliação era sim ou não, era e continua a ser, sim ou não, dizer aprendeu ou não aprendeu, e se não aprendeu, o que é que precisa de fazer? E digamos que estas duas estratégias, se assim se pode dizer, foram determinantes para modificar aquilo que era a visão que as pessoas tinham da escola e perceber e ajudar também naquilo que eram as consolidações das aprendizagens. Ok, obrigado. Temos agora 2 minutos. Eu era capaz de aproveitar, vamos ter mesmo que fechar, e, portanto, e também, além do mais, do compromisso de 60 minutos, eu sei que o Lino Calado está comprometido agora. Eu estou com outro computador ao lado. Estou com outro computador ao lado. E, portanto, eu perguntava se, visto isto ainda de uma maneira mais larga, 50 anos depois do 25 de Abril, o que é que realmente mudou profundamente na pedagogia escolar? Pouco. Devia ter mudado muito. E eu acho que é por aí. Não é preciso mexer nos currículos, se calhar. Se calhar é preciso, mas muito pouco. Não será preciso mexer noutras coisas, mas é preciso mexer na pedagogia. E é pela pedagogia que nós vamos ter que fazer as inovações e alterações daquilo que é o evoluir e o completar daquilo que o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória nos aponta. Isto significa transdisciplinarizar as aprendizagens. No fundo, é olhar para aquilo que nós já temos e conseguir perceber que, no seu conjunto, nós conseguimos responder àquilo que o perfil dá. Individualmente, cada um de nós, e separadamente, se calhar vai ser difícil fazê-lo. Ok, obrigado. Obrigado por este bocadinho
curto, mas é bom. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, eu. E obrigado por ter estado connosco. Eu queria só deixar aqui um apelo, um aviso. Portanto, nós na RIMED, nesta rede de apoio à melhoria, à inovação e à melhoria da educação e das escolas, temos um banco de recursos que está criado, e esse banco de recursos portanto, tem acesso apenas às pessoas que aderem a essa rede. E era muito importante, portanto, vão receber uma newsletter a explicar isso, todas as pessoas que estão inscritas, mas era importante que se pudessem inscrever nessa rede, porque isso tem bastantes vantagens no acesso a informação sobre escolas inovadoras, a experiências de inovação, a redes de apoio à inovação e a artigos e a notícias, artigos científicos e notícias sobre inovação. Portanto, como esse é o nosso foco, o foco da inovação, não custa nada, basta chegar lá à página da RIMED e preencher essa pequena ficha e enviarem-nos, e ficamos ligados. Obrigado, Lino, obrigadíssimo. E pronto, e era isso, era só dar-vos essa nota e agradecer-vos muito a vossa presença. Foi muito bom, e que em breve nos vamos voltar a encontrar nos webinars e também numa próxima conversa que vai ser com o nosso colega de Cristelo. Bom, muito obrigado, um bom resto de dia e obrigado por estarem aqui. Posso só fazer uma questão? Diga. Boa tarde. Posso só fazer uma questão? Diga, boa tarde. Olha, eu fiz a inscrição para a formação, mas eu, na outra formação anterior que obtive, que nós fizemos consigo, obtivemos o link, eu obtive o link e o diploma. Neste eu inscrevi-me, mas não recebi qualquer link, tive que pedir a uma amiga minha. Como é que eu faço para depois obter o diploma, visto que eu não recebi o link? Sim, mas pode enviar de novo, não, pode enviar por e-mail, não é? Enviar um mail agora. Tenho o mail da RIMED, não tem? Tenho. Pronto, pode enviar e dizer isso mesmo por e-mail. Pode ter havido alguma falha, não faço ideia. Ok, então em caminho eu mando um mail agora a solicitar que diz que Sim, estive presente. o envio do certificado também. Tá, Ok, muito obrigado. tá bom, obrigado. Resta uma boa Boa noite tarde, e obrigado. gostei muito, obrigada, Canção. Obrigado, boa tarde.